Olá, queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis e tem se muito falado sobre a questão da ansiedade. Agora, a pergunta que fica para nós é: você sabe como vencer a ansiedade? É o que nós vamos falar nesse Boletim da Fé. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Nós estamos começando mais um Boletim da Fé e eu quero convidar você a compartilhar com os seus contatos, com os seus amigos, seus familiares, que eu creio que nós teremos uma palavra para abençoar a tua vida hoje. Então, abre aí teu coração, se você pode, aonde você está assistindo agora, pega aí sua Bíblia e acompanha a leitura que nós vamos fazer e aquilo que nós vamos compartilhar do coração de Deus para a tua vida. Antes de nós começarmos essa ministração, eu quero orar junto com você. Pai, nós queremos te dar graças por esse tempo que nós estamos aqui, Pai, para ouvir do Senhor as tuas instruções. Dizemos ao Senhor, Pai, que o nosso coração está pronto para acolher a tua palavra e cremos, Pai, que ela produzirá na nossa vida frutos permanentes, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nesse boletim, da fé, eu quero compartilhar com você como nós podemos vencer a ansiedade. É um assunto, que tem se falado muito, muitas pessoas têm falado sobre os sintomas que têm sentido desse sentimento, dessa doença, chamada ansiedade. E a Bíblia fala sobre esse assunto. E eu quero compartilhar algumas coisas com você, mas antes de falar o que a Bíblia diz sobre esse assunto, eu quero falar sobre o que um grande hospital de São Paulo diz a respeito da ansiedade. Esse hospital de São Paulo, ele fala que a ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. Então é algo constante que afeta, inclusive, o nosso cotidiano. E fala também esse hospital que a ansiedade ela pode ocorrer frequências cardíacas elevadas, respiração rápida, sudorese, sensação de cansaço, uma série de sintomas que afetam não só a nossa mente, os nossos sentimentos, como também afeta o nosso corpo. Então, a gente vê que é algo, queridos, que traz dano para a nossa vida, é algo que traz dano para o nosso dia a dia, talvez para a nossa família, compromete o nosso trabalho, desenvolvimento dos nossos planos, enfim, é algo que afeta realmente a nossa vida. E há quem diga que a ansiedade é excesso de futuro, ou seja, é uma preocupação com aquilo que vai acontecer no seu futuro, inclusive tendo um pensamento negativo, uma expectativa de que as coisas sempre vão dar errada. Então, tudo isso, queridos, por meio de tantas informações negativas, que nós estamos expostos aí no mundo, existem muitas pessoas entrando nesse cenário, nesse quadro de ansiedade. E nós vamos ver, queridos, o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, no início desse versículo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu não sei se você consegue interpretar dessa forma, mas quando eu leio o que Paulo ele escreve aqui, dizendo para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, isso não exclui situação nenhuma da nossa vida, e eu também posso entender como um comando. E um comando, queridos, que eu e você podemos andar nele. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível, mas se nós atentarmos para aquilo que a palavra de Deus diz, eu tenho certeza, queridos, que nós podemos sair de debaixo dessa pressão de ansiedade que causa dano à nossa saúde, que causa dano à nossa família, que causa dano talvez até comprometendo o nosso trabalho, comprometendo os nossos desempenhos, seja lá em que área for. Então nós precisamos atentar para aquilo que a Bíblia diz. Jesus, ele falou sobre a ansiedade. Se nós olharmos lá em Mateus capítulo 6, no versículo 25 em diante, Jesus traz um ensinamento, queridos, que me inspira muito. Eu sempre gosto de trazer à memória os ensinamentos de Jesus nessa passagem, aquilo que ele fala, aquilo que ele nos exorta a fazer.
E ele começa aqui no versículo 25 dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A gente vê que há uma concordância com aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, quando ele disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus também diz aqui, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí ele fala sobre essa ansiedade, ele diz, não ande ansioso quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Queridos, começando pelas coisas que Jesus está falando aqui nessa passagem, eu acho interessante que ele começa a falar que a ansiedade gera uma preocupação sobre, por exemplo, aquilo que vai prover o nosso futuro. Ele fala sobre bebida, ele fala sobre comida, ele fala sobre vestimento e ele fala o seguinte, olha, faça o seguinte, quanto ao que comer e beber, observe as aves dos céus. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro, mas o nosso Pai sustenta todos eles. Querido, se a gente parar para observar os pássaros, e talvez você não tenha pássaro na sua casa, mas a gente pode ver na rua, né? É muito fácil a gente ver pássaros e a gente contemplar, queridos, que eles estão lá despreocupados, voando. Por quê? Porque eles sabem que existe suprimento para o seu dia. Esses dias eu tive uma experiência interessante. Eu moro em um apartamento, em um prédio no primeiro andar, e a varanda do meu apartamento dá de frente para uma grande árvore. E uma tarde eu estava na varanda lendo a Bíblia, de repente um passarinho, eu não sei dizer que espécie era, mas ele entrou voando na minha varanda, ele bateu na janela e caiu no chão. E eu rapidamente corri, peguei aquele pássaro, botei na minha mão, fiquei ali com ele, parecia que ele não conseguia voar, e ele ficou ali um tempo, e eu fiquei ali, contemplando, né, vendo a beleza daquele pássaro, e daqui a pouco, 2, 3 minutos, esse pássaro voou. E eu fiquei observando ele ali na árvore, vi que ele estava bem, mas ali, queridos, eu fui inspirada para ler essa passagem, que Jesus fala sobre não andar preocupado, ansioso sobre coisa alguma. Eu vi claramente, queridos, um pássaro, que Deus tem o cuidado de trazer o suprimento do dia a dia que eles precisam. Queridos, será que Deus não vai cuidar de nós na mesma proporção ou até mesmo mais? Será que Deus não é poderoso para trazer o suprimento que eu e você nós precisamos, seja em que setor for, seja em que área for? Deus, ele é poderoso. Irmãos, aqui diz, se Deus cuida de pássaros, será que ele não vai cuidar de vocês? Deus cuida de nós, irmãos. Essa é uma certeza que nós podemos ter em nosso coração. E Jesus continua, no versículo 28, ele diz, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, não ande ansioso, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que preocupam todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí então ele diz no verso 33, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente vê na continuidade Jesus falando, queridos, a respeito de eu e você, nós não andarmos em ansiedade. Ele fala sobre os lírios do campo, quanta beleza há, queridos, nessa flor, quanta particularidade existe do cuidado de Deus em vestir, né? Com tanta beleza
né, o lírio do campo, e ele fala sobre Salomão, que nem Salomão em toda a sua glória experimentou de tanta beleza, né, ele experimentou de algo tão rico como os lírios experimentaram. E ele diz, será que Deus não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Queridos, nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus que cuida da nossa vida, nós temos um Deus que supre a nossa vida. E o que me chama a atenção é o que Jesus ele fala aqui, quando ele diz, não vos inquieteis dizendo. E sabe, eu acredito que uma das coisas que pode aumentar esse estado de ansiedade na nossa vida é ficar falando essas preocupações. Há um gasto de energia, queridos, em falar essas coisas. E que tal a gente pegar essa energia que seria gasta para ficar falando como é que eu vou pagar aquela conta, como é que eu vou suprir o próximo mês, como vai ser o segundo semestre desse ano, como eu vou cuidar, né, do suprimento para os meus filhos, do suprimento para a minha casa, como vai ser o futuro da minha empresa, será que eu vou me manter no meu emprego? Sabe, irmãos, a energia que nós gastamos para falar essas coisas, seria bom eu e você pegarmos essa mesma energia e começarmos a falar aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Falar sobre um suprimento que vem do nosso Pai. Falar, queridos, sobre as verdades divinas para a nossa vida. No verso 33, Jesus fala, buscai. Essa palavra buscai, queridos, é procurar até encontrar. Ou seja, é a gente entender o reino de Deus e como é que esse reino, ele opera na nossa vida, como ele funciona na nossa vida. Se Jesus está falando que existe um reino que supre a nossa necessidade, então vamos entender como esse reino supre a nossa necessidade. E vamos buscar de todo o coração, com intensidade, como é que isso funciona e vai operar na nossa vida. O verso 34 dessa passagem, na Bíblia a Mensagem, diz assim, prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Oh, aleluia! Queridos, eu fico empolgada com essa palavra, sabe por quê? Porque aqui é uma garantia, queridos, aqui é uma certeza de que Jesus está dizendo, olha, se nós nos depararmos com uma situação difícil, a gente não precisa ficar preocupado e ansioso falando sobre a situação difícil. Mas dizer, Deus estará lá comigo. Essa situação pode ter surgido, essa situação pode ter se levantado. Foi algo inesperado que apareceu diante de mim, mas eu confio no Senhor. Eu tenho um Deus que é por mim e Ele estará lá comigo. Ele me livrará dessa situação, Ele trará o suprimento que eu preciso, seja Ele qual for. Amém? Então confia nessa palavra. Irmãos, em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6 e 7, também Pedro, ele fala sobre algo poderoso que vai abençoar a nossa vida. Ele diz assim, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, aqui uma outra instrução que a Bíblia traz para nós, irmãos, a respeito da ansiedade. Lança no Senhor suas preocupações. Lança no Senhor aquilo que está tirando talvez hoje o seu sono. Lança no Senhor, coloca no Senhor, queridos, e Ele tem como resolver. Talvez isso para você seja uma situação gigante, talvez seja uma situação muito grande que você não sabe como resolver, não sabe como vai sair dessa situação. Queridos, Deus tem uma saída. Deus tem uma forma de mudar essa circunstância, de mudar esse cenário e te colocar, queridos, lá do outro lado. Em nome de Jesus, você crê nisso? Sabe, eu sei que existe, né, a psicologia, eu sei que existem tratamentos através da medicina para quando a ansiedade ela se torna uma patologia na vida de alguém. Eu sei que existe tudo isso, sabe? Mas eu não quero ignorar essas coisas, mas também eu não posso, irmãos, ignorar aquilo que a Bíblia diz. Eu não posso abrir mão daquilo que a Bíblia diz.
E a Bíblia, queridos, ela é bom remédio para nós, ela é saúde para nós, ela promove cura na nossa vida. Se isso se tornou na sua vida uma patologia, se você tem sofrido debaixo dessa pressão de ansiedade, isso tem roubado a tua vida, tem impedido você de trabalhar, tem impedido você de se relacionar com pessoas, tem impedido você até na sua família de se relacionar bem com a sua família. Deixa eu falar algo para você que está escrito lá em Isaías 53, verso 5, que diz: mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, aleluia! Eu amo essa passagem, irmãos, eu amo essa profecia, do profeta Isaías, que traz tanta clareza para nós a respeito do plano e da bondade e do amor de Deus para com a nossa vida. Aqui diz que Jesus, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Nós temos paz, queridos, e essa paz é a palavra shalom, que nós podemos também dizer tranquilidade, bem-estar, sossego, segurança. Tudo isso está garantido para nós em Jesus, quando ele esteve na cruz do Calvário. E diz que pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Tome posse da sua cura. Deixa essa palavra entrar no teu coração e te tirar dessa cama, te tirar de dentro desse quarto, te tirar de dentro da tua casa, tirando esse peso, essa pressão de ansiedade e colocando você de uma vez por todas, livre dessa situação. Seja curado aí onde você está assistindo essa ministração. Se você conhece alguém que está passando uma pressão, com essa doença chamada ansiedade, manda essa ministração para essas pessoas. E eu creio que essa palavra, a unção que há nessa palavra, vai alcançar essas pessoas e elas vão ser libertas de uma vez por todas. Elas serão livres para viver os seus dias bem, para estar com a sua família, para trabalhar, para ser produtivo, para servir ao Senhor, para ser liberta de uma vez por todas. Então não deixa, queridos, que essa situação domine a tua vida, domine de uma tal forma que você seja impedido de viver o melhor de Deus para a tua vida. Deus, ele tem paz e alegria, ele tem segurança e sossego para você. Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Confia nessa palavra. Olha para os pássaros, olha para os lírios. Veja que há um Deus, queridos, que supre cada um deles no mundo inteiro. Esse é o mesmo Deus que é o seu Pai, que vai suprir a tua vida. Não vai faltar. Não vai faltar na tua casa, não vai faltar para a tua família, não vai faltar tudo aquilo que você precisa para viver uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. Deus, ele é o teu Pai e ele te ama e ele cuida de você. Confia nessa palavra. Eu espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus.